Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Parto em Foco e hoje o tema é quente. Vamos falar sobre o retorno à vida sexual no pós-parto. Para isso, eu convidei a ginecologista, especialista em saúde sexual, Clarissa Silveira. Clarissa é uma estudiosa do tema e tem se posicionado de forma muito educativa nas mídias sociais, falando da sexualidade na vida da mulher nas mais variadas fases. Então será um encontro especial, um tema importante e necessário. Então, mães, coloque as crianças para dormir, chame os maridos e vamos saborear aqui esse bate-papo muito especial. Fala um pouquinho assim sobre o olhar do especialista, da importância da saúde sexual na vida e não no pós-parto, na gravidez, né? Fala um pouquinho assim pra gente. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a encarar a sexualidade realmente como bem-estar, as coisas começam a mudar. Se você for olhar os critérios da Organização Mundial de Saúde para se ter uma boa qualidade de vida, a gente olha família, trabalho, lazer e sexualidade. E o que eu acho que confunde muito a cabeça das pessoas, principalmente das mulheres, é que elas resumem sexualidade a sexo. Então, realmente, sexo faz parte da sexualidade, mas é uma pequena fatia, assim, né? Sexo é a relação que você tem com outra pessoa ali que você escolheu. Sexualidade é um conceito muito mais amplo, assim. Então, engloba mesmo a energia que você tem de levantar, de sair para trabalhar, de cuidar da sua saúde, né? De ir ao médico, ver se está tudo bem, de prestar atenção nas suas fantasias sexuais, no que te estimula ou não. E também o sexo, a interação entre dois corpos. Então, quando a gente encara a sexualidade como bem-estar, a gente consegue perceber que realmente não dá para guardar ela numa gaveta, numa caixinha e achar que isso não vai impactar na nossa vida, né? E você vê, Clarice, assim, né, cuidando de mulheres, que a questão da cultura ou da religião, né, tem um impacto em relação ao comportamento da vida sexual. Falando já um pouquinho nesse prisma da gravidez, parto Com e certeza. pós-parto, né? Eu acho que a gente carrega uma herança cultural, uma herança religiosa muito importante na nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, quando a gente observa que a religião é um pilar social mesmo, então está enraizada, né, na nossa cultura, a gente carrega muitos traumas. Se a gente volta um pouquinho, Emerson, lá atrás, e percebe que nós não temos uma educação sexual realmente, né, que faça sentido nem nas escolas, nem dentro da nossa casa, isso vai impactar diretamente na forma como que a gente olha para o sexo. Então, se eu cresci a vida inteira ouvindo que sexo é ruim, que sexo é proibido, né? Se eu cresci numa sociedade machista onde eu tenho que dar prazer ao homem, como que eu vou conseguir mudar esses conceitos depois? Assim, não é tão simples assim. E muitas vezes as mulheres elas vivem, eu atendo no meu consultório mulheres às vezes casadas há 30, 40 anos, que nunca pararam para pensar na sua sexualidade realmente porque elas acham que a sexualidade é uma questão ali que elas têm que cumprir, é um papel que elas têm que cumprir dentro do relacionamento e elas não enxergam o sexo como prazer e bem-estar. E aí eu acho que começar a modificar o pensamento sobre o sexo, né? O que que você aprendeu? O que que você, assim, e eu falo muito com os pacientes, é parar para pensar, é discutir sobre o assunto. Peraí, o que que eu penso sobre o sexo? O que que é o sexo para mim? Um exercício legal de fazer, que eu faço muito no consultório, é quando a gente pensa em sexo, quando vem a palavra sexo na cabeça. Quais são os sentimentos positivos e quais são os sentimentos negativos? Então, pega os 3 primeiros sentimentos e anota num papel, escreve mesmo. Porque às vezes falando assim, a gente não consegue ter uma dimensão daquilo ali. E depois que você coloca no papel, você fala, nossa, peraí, por que eu tenho essa associação aqui pejorativa do sexo? Como que foi meu primeiro contato sexual? E aí a gente entra numa parte super legal de falar que a maioria, todos os estudos mostram que a maioria das mulheres e dos homens tem o primeiro contato sexual com a pornografia.
né? E é a pornografia mainstream, que é essa pornografia tradicional, que a gente fala que é a falocêntrica mesmo. Então, a penetração ali tá como dominante. Então, você vê uma mulher recebendo uma penetração em todos os buracos possíveis, gritando por um prazer que não existe para a maioria delas. Então, acaba que você cresce vendo essa pornografia, que às vezes nem é acessada. Ah, vou digitar aqui para ver um filme pornográfico, mas está nas novelas, né? Que está num vídeo de WhatsApp que você vê, que está na roda de amigas. Você cresce vendo aquilo ali e você quer reproduzir isso dentro da sua relação sexual. Então, realmente, a gente carrega muita cultura, muita questão da pornografia que atrapalha muito a nossa visão sobre o sexo. Fala um pouquinho, então, sobre as modificações naturais do pós-parto, né? Assim, podemos colocar aqui as modificações físicas, as modificações hormonais, as modificações emocionais. Você já falou um pouco sobre isso. Mas vamos deixar isso um pouquinho mais claro para elas. Assim, eu acho que entender o momento que está vivendo, né? Principalmente ali, acabou de viver a chegada de um filho, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre as modificações físicas, hormonais e emocionais. Vamos falar da parte física, né? Existe uma questão física ali, independente da via de parto, existe uma recuperação do corpo, né? E que provavelmente influencia, né? Fala um pouco sobre isso. Influencia? Exato. A gente precisa, o corpo precisa se recuperar, né, desse turbilhão aí hormonal que aconteceu. E é importante a gente frisar também que todos os estudos mostram, eu vejo que tem muita paciente que tem dificuldade, às vezes, em pensar em um parto vaginal, porque acham que as modificações da relação sexual depois vão ser muito maiores do que um parto cesárea. E realmente é um erro rude pensar isso. Porque os estudos mostram pra gente que a recuperação dessa vida sexual não tem interferência da via de parto. Né? Que bom. Essa era a pergunta que eu tinha guardado para o final, entendeu? Mas que bom que você já falou. Então, quem está aqui, quem passa no Instituto Nascer, o Instituto é uma clínica com 86% de partos normais, e certamente uma pergunta que passa na cabeça da mulher brasileira, né? A mulher que está no Instituto Nascer, ela já sabe disso aí, ela já sabe dessa ciência, mas é muito bom vindo de você. Não sou eu aqui, o obstetra que cuida de partos, falando de uma especialista que estuda, né? Que estuda as estatísticas, que vê também no dia a dia, acompanha a mulher, né? Então, muito bom ouvir de você isso aí, tá então, bom? tem muitas mulheres que se programam para cesárea porque tem aquele conceito na cabeça de que talvez o canal vaginal vai ficar mais flácido, né? E aí depois isso vai prejudicar a minha vida sexual e realmente todos os estudos mostram pra gente que não existe diferença. Muito pelo contrário, às vezes a recuperação ali de uma cesárea, de uma cirurgia, às vezes vai trazer muitos transtornos que o parto vaginal não vai trazer. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa quebrar já de início, né? Quando a gente tem o bebezinho, a gente tem uma queda muito importante de vários hormônios, uma queda brusca ali no pós-parto, e isso vai impactar na nossa vida sexual e na nossa libido, né? Então, a gente tem uma queda importante do estrogênio, progesterona e da nossa testosterona. E, além de tudo, a gente tem o hormônio da amamentação que está super em alta, que é a prolactina, que também vai inibir, né, a nossa libido e vai ter um impacto muito importante na nossa lubrificação vaginal. Então, é realmente o corpo precisando se recuperar para encarar de novo uma atividade sexual regular, né? Então, são muitas alterações químicas e físicas que acontecem nesse período. Existem modificações fisiológicas naturais do pós-parto, hormonais, né, que influenciam no comportamento sexual, no desejo sexual. Então, o tema mais específico da live, né, ou seja, a vida sexual no pós-parto, a natureza tem essas coisas incríveis, né, assim, que é essa mecânica dos hormônios de forma perfeita. Ou seja, naquele momento ali, a
é o foco, a proteção no cuidado, né? Assim, e a recuperação do corpo. Então, a própria natureza inibe um pouquinho, né? Imagina, a mulher acabou de ganhar bebê e está ovulando toda semana Faz e está cheia de sentido. desejo sexual e pode ficar grávida a qualquer momento. Gente, perceberam a maravilha que é o corpo feminino, assim, e como ele funciona? Então, acho que entender isso, eu acho libertador, sabe? Assim, o marido tem que saber disso. Tem mudanças aqui, entendeu? Assim, então, reconhecer, entender e, obviamente, entender que essas mudanças, sejam elas físicas, da recuperação do corpo, seja hormonais. Pô, você falou aí, pô, da queda dos hormônios do outro que subiu, que também inibe, que aí não ovula, não tem período fértil, não tem aquele período do mês que você tem mais desejo sexual, se estiver amamentando de forma exclusiva, principalmente, né? As questões emocionais, né? Mudança da vida, né? Tudo, né? Então, entender que isso é transitório também, né? Eu acho que é outro recado que fica assim, gente, calma, isso aqui é uma questão. Primeiro, reconhece que existe isso, entendeu? Entender que existe alguém precisa de educar as mulheres no pós-parto para saber que isso é da natureza desse momento, né? Senão, às vezes cria doenças, né? Ou seja, cria problemas, né, de relacionamento por falta de entender sobre a fisiologia daquele momento, né? Assim, eu acho que entender que é transitório e que cada casal vai precisar de um tempo, né, Clarice? Eu acho que isso é outro recado que você deve dar aqui agora. Eu acho que você podia falar um pouco sobre isso. É como esse retorno à vida sexual ele vai ser diferente para cada casal, né? Assim, essa coisa do numérica, né? De tantos dias de resguardo, 40 dias, pronto, aí 41 pode. Então é importante também entender, né? Assim, existe uma variação muito grande de mulher para mulher, de casal para casal, de família para família, não é isso? Com certeza. E, assim, dentro da sexualidade, gente, não existe comparações. Cada um tem a sua sexualidade, cada casal vai enxergar isso de uma forma. A gente fala dos 40 dias pós-parto por questões mesmo físicas ali, né? De ter uma reconstrução, o colo do útero ainda está aberto, então se a gente tem uma penetração nesses primeiros dias, a gente tem um risco maior. Então, isso é uma questão. Agora, a outra parte é o casal, a interação entre o casal para esse retorno. E aí é interessante, porque, mais uma vez, a nossa natureza perfeita, quando a gente fala de libido, a gente já automaticamente associa libido à sexualidade, né? E quem associou libido à sexualidade foi Freud, mas libido é nossa energia vital. É nossa energia que a gente tem de fazer atividade física, de levantar para trabalhar, né? De cuidar de filho. Então, isso é libido. E às vezes, gente, a gente está focando nossa libido, a nossa energia vital em outra área que não é da sexualidade. Então, peraí, eu tenho um bebezinho que nasceu, né, dentro da minha casa, uma pessoa que eu não conhecia antes, né, que não está acostumado com a rotina da vida aqui do casal. E aí eu vou voltar a minha energia vital para esse bebê, porque ele precisa de mim. E realmente, o período pós-parto não é um período em que você está com a sua libido na sexualidade. Então, compreende, como você falou, entende, se permita dar um tempo, né? Se permita entender que isso vai se recuperar à medida que os seus hormônios chegarem no lugar, né? Existem ali, eu falo que é uma alquimia que está acontecendo dentro do seu organismo, justamente para que você não foque sua energia sexual, sua energia vital na sexualidade. Então, respeite esse momento. Eu acho que o segundo ponto importante de saber quando retornar é o diálogo entre o casal, né? Então, isso é fundamental. Olha, eu tô sentindo dor nesse momento aqui. Isso aqui não tá bacana para mim. Recentemente, Clarice, eu li um estudo falando sobre o impacto da vida sexual no pós-parto e o papel do parceiro na vida, no cuidado com a família, no cuidado com o filho, no cuidado com a mulher. Obviamente que isso pode se estender
para todos os momentos da vida da mulher, ou seja, um parceiro mais envolvido, um parceiro mais cuidadoso, refletindo no número de relações sexuais. A pesquisa era exatamente essa, assim, sabe? Uma coisa mais direta, né? Um parceiro mais cuidadoso, zeloso nesse momento da vida da mulher e um retorno sexual ou impulso sexual maior e tal. O que você vê na sua prática no dia a dia? Tem uma correlação? Total relação. Isso que você falou tem total relação com o ciclo de resposta sexual da mulher. Então, até, gente, os anos 2000, o ciclo de resposta sexual da mulher era igual ao do homem. Que a gente fala que do homem é um ciclo linear. Então, o homem, ele tem muito estímulo visual. Então, receba o estímulo visual, ele tem o desejo, a excitação, a ereção e quer ter uma relação sexual para ter a resolução com o orgasmo. Então, é linha reta. A mulher, ela é totalmente diferente do homem. E a gente teve uma pesquisadora maravilhosa chamada Rosemarie Basson, que mudou a história da sexualidade nos anos 2000, quando ela desvinculou esse ciclo do homem e da mulher. Então, ela fala o seguinte, que nós mulheres, a gente, principalmente depois de relações estáveis, que ela coloca aí depois de 2 anos de relação, a gente se encontra num estado de neutralidade. Então, zero desejo sexual, tá? Vou dar um exemplo. Eu tô em casa, neném realmente ali me dando aquele cansaço físico, amamentação, mudança de tudo. Tô focada, né, só no neném, zero desejo. Mas eu recebo algum estímulo, que pode ser um estímulo, por exemplo, nessa fase, eu acho, principalmente do parceiro, né? Um carinho diferente. Então, uma ajuda com o bebê. Amor, essa noite deixa comigo, deixa que eu cuido. Tô aqui, né, para você. Então, uma semana muito bacana que você vivenciou, né, de amor e carinho com seu parceiro. Isso vai fazer com que você desperte esse desejo que não existia e aí você vai querer ter uma relação sexual. Então, para nós mulheres, o ambiente importa muito. Então, às vezes é o que eu falo com as pacientes. Espera aí, de segunda a sexta-feira eu tive zero contato emocional com meu parceiro. Foi briga de segunda a sexta, né? Não teve nenhum tipo de erotismo entre o casal, zero. E aí, de repente, eu quero que no sábado venha um desejo sexual do além e habite em mim para que eu queira ter uma relação sexual. Abaixo, assim. Isso não vai existir. Então, você falou uma coisa importante um pouquinho atrás, que é o que eu oriento as pacientes, que é, gente, dar um check na relação sexual, colocar a relação sexual com prioridade. A gente tem que parar de querer realmente que, nossa, as coisas acontecem, tem que acontecer ao acaso. De repente vem um desejo, uma relação sexual despretensiosa. Não é assim que funciona. Por que não é assim que funciona? E se vocês que estão aí estão pensando assim, ah, mas no começo do meu relacionamento era assim, a gente transava em qualquer lugar, qualquer hora era hora. Mas no começo de um relacionamento, a gente se prepara para o sexo. Então, se eu vou sair com aquela pessoa no sábado, durante a semana a gente já trocou várias mensagens de carinho, a gente já planejou aonde a gente vai, eu me arrumei, eu investi em mim, né, na roupa que eu vou usar, tô me sentindo bem. A gente teve um encontro legal, a gente jantou, conversou, assuntos legais, interessantes, e isso vai resultar numa boa relação sexual. Então a gente se preparou muito, só que a gente não tinha ideia que a gente estava se preparando. E hoje a gente não investe, a gente não se prepara para isso. Nós mulheres, principalmente, a gente esquece um pouco dessa parte de investir no nosso corpo, né? Investir na nossa autoestima para nós, sem pensar no parceiro. Peraí, o que eu visto aqui? Eu tô recuperando de um pós-parto, deixa eu me permitir estar um pouco fora do meu peso, mas deixa eu colocar uma coisa que eu me olho no espelho e acho bacana, né? Deixa eu olhar meu corpo, deixa eu ver as mudanças do meu corpo. Eu falo que tudo é o ponto de vista que você coloca na situação. Poxa vida, eu gerei um bebê que saiu dentro da minha barriga, eu sou forte pra caramba. Então, deixa eu usar isso aqui a meu favor, né? Isso é muito importante. Então, deixa aquelas 3 dicas que você falou, que eu achei super importantes. Então, a Repete aí pra primeira gente. dica, gente, investir na lubrificação,
né? Então você pode usar os hidratantes vaginais ou pedir seu médico alguma dica hormonal ou investir no óleo de coco, que é um lubrificante vaginal super natural e legal. A segunda dica é você ter um tempo de qualidade ali com o parceiro, né? Então, focar no sexo. O lazer do casal não é lazer com os filhos. Então, separar um momento para você investir nisso. E a terceira dica é realmente investir no autoconhecimento do corpo e entender que o clitóris é o centro de inteligência do orgasmo. Eu acho que essas 3 dicas aí vão ser fundamentais. Eu achei lindo você chamar o clitóris de centro de inteligência do orgasmo. Ficou bonito demais. Pode escrever um livro sobre isso, Clarice. O título, Centro de Inteligência do Prazer do Orgasmo. Entendeu? Isso é maravilhoso.